acho que uma das questões, a gente fala isso no texto, né, uma das questões terríveis que a gente vê nos últimos 30 anos é essa parceria assim, da medicina, principalmente da psiquiatria, com a ciência, a neurociência, o que de certo modo seria excelente. A neurociência é interessante, tem grandes descobertas, mas nesse caminho ela deixa de ser aquilo, né, que eu acho interessante, que o Mário Eduardo, citando o Lacan, diz, né, que a psicanálise poderia ser a flor da medicina, ou a flor da psiquiatria, na medida em que estivesse implicando o sujeito com uma orientação da sua psicopatologia. Mas isso que a gente vê nos últimos tempos é que houve um abandono desse maravilhoso paradigma. Mas a gente trabalha no sentido de fazer uma crítica e formar cada vez mais gente com essa crítica em relação a esses fenômenos aí. Mas então vamos lá, vamos falar. O Freud não criou apenas uma forma de tratamento dos problemas psíquicos, ele criou também uma forma de pensar a constituição psíquica, integrando a cultura, as relações primordiais, o poder e os momentos históricos. Por exemplo, estamos agora vivendo um momento histórico que depois podemos abrir para discutir, onde muitas coisas estão sendo pensadas em função dessa historicidade do sofrimento psíquico, né? A psicanálise revela a radical singularidade do sujeito, cada vez mais confirmada pelas constatações recentes da genética e da neurociência. E podemos dizer que cada um tem sua história, cada um tem seu corpo, cada um tem o seu aparelho psíquico, né? O sujeito, num momento histórico de crescimento das ideologias ultraconservadoras, a psicanálise nunca foi tão necessária para enfrentar a violência das concepções pré-iluministas e universalizantes sobre o ser humano. O discurso pela singularidade dos corpos e dos sujeitos se faz necessária, mas principalmente a defesa de um devir sujeito, de um devir corpo. E nisso não podemos deixar de falar sobre o poder da palavra em fazer a inscrição e marcar o corpo. A constituição psíquica não foi a principal preocupação de Freud nos primeiros 20 anos de suas pesquisas teóricas, talvez porque a descoberta do inconsciente e a importância da sexualidade na etiologia das neuroses tenham necessitado de muito investimento pela sua importância. Mas a pesquisa sobre os processos constitutivos tiveram presente desde os primeiros trabalhos, como podemos constatar no projeto, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, no narcisismo, mais além do princípio do prazer, o ego e o id, e outros. Na origem inconsciente dos sintomas, além da sexualidade, encontramos a alteridade. O inconsciente e a constituição psíquica são os objetos de investigação da psicanálise. O infantil e a constituição psíquica foram no início apreendidos através do retorno do recalcado nas terapias com adultos. A famosa frase do Freud, quando foi trabalhar com o caso antes, que eu não aprendi muitas coisas. Nas primeiras décadas, a construção do arcabouço teórico clínico da psicanálise, a criança e a infância foram estudadas de forma indireta, confirmando o que se denominou a criança mítica e o infantil no inconsciente. A pesquisa clínica com as neuroses chega ao infantil do inconsciente situado no 3º tempo do Édipo, seguindo as afirmações de Lacan, ou no momento bem posterior dos processos de integração e personalização, conforme fala o Winnicott. Quando as pesquisas decorrem dos atendimentos de casos como a melancolia, a psicose e as psicossomatoses, vamos descobrir o bebê na transferência, apontando já de que lá no início da constituição do sujeito que se localizam as falhas e as grandes problemas que vão decorrer na vulnerabilidade psicossomática. Tem um microfone aberto aí. O brincar, o autoerotismo,
Ou o brincar no autoerotismo, né? E o brincar compartilhado com o outro, o comportamento, o gesto, o corpo e as somatizações foram elementos incluídos na clínica para dar conta dessa questão, abrindo novas vertentes para a clínica, que depois foram importantes para a ampliação da própria psicanálise com o adulto, ou para a extensão da clínica psicanalítica na psicossomática, nos casos borderlines e nas psicoses. As mães foram incluídas no setting, principalmente apoiadas na teoria do desenvolvimento emocional primitivo, de Winnicott, e o pai é incluído depois, principalmente pelos conceitos da função paterna, presentes em Freud, enfatizados por Lacan, e os pais integram-se ao setting nas terapias conjuntas pais-bebês ou crianças, tornando-se objeto da escuta. Estamos, portanto, num campo de transferência complexa. As instituições que compartilham o cuidado de crianças e bebês, hospitais, UTIs, escolas, etc., também passam a integrar esse campo. E a psicossomática da criança vai ser fundamental para as terapias conjuntas pais-bebês. A psicanálise com criança e bebês é interdisciplinar e transdisciplinar. A psicanálise é única, mas os conceitos e os momentos do vivo na existência demandam especificidades. Muitas mudanças no setting da psicanálise com adultos somatizadores foram necessárias para avançar com suas terapias, mas com crianças o setting já está transformado e novos dispositivos foram criados. Essa vertente da psicanálise trabalha com a metapsicologia das inscrições psíquicas, né? E da constituição subjetiva. Fazendo uma referência ao Freud, né? Nós vamos do levare para o puore, na contramão do retorno do recalcado, mas no momento do recalque originário das identificações, ampliando as referências para a psicopatologia, incluindo a psicossomática, o autismo, as psicoses e a melancolia. A psicose das inscrições imaginárias, a psicanálise, aliás, das inscrições imaginárias e simbólicas, toma como referência o bebê, concebido como protótipo da ausência de psiquismo. Isso teve que haver uma mudança, né? Quer dizer, se pensava que a pulsão já era desde as origens, Não, ainda existia a necessidade de uma inscrição. E necessita de um piloto semelhante para atravessar o caminho cheio de emboscadas até a sua constituição como sujeito. A psicopatologia centrada na constituição do sujeito é a referência para superarmos o reducionismo na nosologia da psiquiatria biomédica. Então aqui eu acho que é importante a gente discutir isso, que eu acho que eu acabei lendo e vendo que a origem disso está desde a tese lá de 1932 do Lacan, onde ele vai colocar como paradigma da psiquiatria e da psicopatologia a teoria da constituição do sujeito, e naquele tempo ele chamava de constituição da personalidade, né? E que o DSM, ele é, a gente discute, como diz o Mário Eduardo, ele é uma catalogação nosológica, ele é um catálogo de doenças, então ele trabalha com a nosologia, né? Sinais e sintomas e tratamento, checklist diagnóstico, essa ideia de... e que ele tem uma referência biomédica para o sofrimento psíquico, né? Então a psicopatologia reivindica o seu lugar de importância nisso, porque se o sofrimento psíquico é da ordem psíquica, então ele é objeto da psicopatologia. A nosologia, ela entra como um corpo estranho aí, ela lida com a genética, com os neurônios, nada, e também tem o que falar, o que contribuir, mas o território do estudo do sofrimento psíquico, principalmente nas formas graves, é a psicopatologia. Hoje concebemos o bebê como puro real, que precisa do encontro com o semelhante para inscrever-se no circuito pulsional. O bebê, como diz a frase, né, que sozinho não existe, e que a vivência, o transitivismo com o outro cuidador, o complexo de intrusão, né, no eixo pulsional que inscreve o instinto à pulsão, o bebê da alteridade que vivencia a alternância presença-ausência,
para que a falta do objeto desencadeie sua inscrição simbólica no complexo do desmame ou no eixo simbólico, e, finalmente, sobre os efeitos alienantes e desestabilizadores das identificações do complexo de Édipo. Então, esses três momentos são os efeitos do encontro com o outro, né? E que, sem esse acabouço teórico, nós não deixamos de ter uma ferramenta, um instrumento fundamental para a psicopatologia. Então, a psicopatologia com referência no Édipo amplia-se para a psicopatologia com referência no Narciso, colocando uma frase que eu acho muito bonita do Mário Eduardo também, colega psiquiatra. Na clínica, o paradigma do divã e das associações livres descobre a potência do brincar compartilhado como via de acesso ao inconsciente. De uma transferência constituída na relação dual, somos deslocados para a escuta dos pais e cuidadores. A psicanálise abre-se para os encontros interdisciplinares. Eu costumo dizer que, parafraseando aí o Agamben, a criança e o bebê, eles profanam a psicanálise, porque obrigar a psicanálise a conversar com outras, né, para fazer diagnóstico precoce do autismo, intervir e ter essa maravilha que a gente consegue fazer em bons casos, a reversão, nós precisamos dialogar com a pediatria, dialogar com a assistência básica, temos que dialogar. Então, enfim, o bebê, ele e a criança levaram a esse caminho de abertura. Os autores então, o Mário Eduardo fala isso, né? Depois do Édipo, do divã, vem da neurose, na atualidade estão vivendo a necessidade de trabalhar com um paradigma que envolve outro personagem da mitologia, o Narciso, com uma psicanálise sem divã, em extensão e interfaces interdisciplinares, com a arte, com a literatura, com a filosofia, com a linguística, a medicina. Nessa vertente encontramos a criança, o bebê, a loucura e a psicossomática. Os autores que se debruçaram nessa vertente e estabeleceram os princípios teóricos dessa clínica foram muitos, mas todos apontam para o constitutivo, afirmando que na neurose estamos lidando com pessoas inteiras, diante de um aparelho psíquico clivado nas instâncias da tópica, decifrando os significados do retorno no recalcado. Mas essa situação não existe na criança, que ainda tem um longo caminho semeado de emboscadas, como diz Rosine Lebré, né, até se constituir em um sujeito com um self integrado e uma tópica com suas clivagens e seus repertórios de defesa diante as vicissitudes da existência. Precisamos, então, considerar o narcisismo primário, onde ocorre o recalque originário, a primeira inscrição, e onde o princípio do prazer é barrado pelo princípio da realidade, e isso só pode acontecer no laço pulsional com o outro. Então, aqui eu faço uma brincadeira aqui com a literatura, né, que o maravilhoso texto de Guimarães, ele começa com, do Grande Sertão Veredas, ele começa com nonada, para dizer, né, é uma metáfora do bebê, né, o bebê nasce no nada, né, e a travessia, e termina com essa palavra travessia, né, são a primeira e última palavra do romance. E nisso, nesses neologismos, eles evocam essa questão da aventura humana desde a sua origem, que parte de um nada para as infinitas possibilidades no dever, né? Essa questão de que somos sujeitos singulares e não duplicados. O bebê, tal como os personagens de Guimarães, está no nada. Esta é a metáfora do que é colocado por Freud no clássico Projeto de Psicologia Científica, onde aponta para o duplo desamparo do humano, na sua origem, o desamparo do outro e o desamparo do objeto do instinto. O nada amedronta, assombra, mas é também o ponto de partida da criatividade. Vamos então discutir aqui a importância das teorias sobre a constituição subjetiva para a clínica com bebês e crianças e para a clínica psicanalítica na contemporaneidade, principalmente na sua vertente que aborda a clínica dos casos limites, que inclui a psicossomática. Muitas contribuições vieram de outras áreas de pesquisas, como já abordamos as competências primárias do bebê.
que o bebê vem ao mundo com seu equipamento de base. Aí a gente pensa em Cranmer, Brazelton, Trevarten, aberto para inscrição pulsional, para a relação com o semelhante. Então, daquele bebê mais kleiniano, com muitas protofantasias, a gente vai para um bebê que não tem aparelho psíquico, não tem inscrição, apesar de que algumas inscrições já ocorrem na vivência intraútero. Mas que, por outro lado, é uma criança, um sujeito, um corpo que está absolutamente aberto para a entrada em relação com o outro. Né? As percepções sinestésicas, visuais, auditivas são infiltradas e transformam em pulsões escópicas, auditivas e evocantes. Né? Depois da primeira mamada, a criança já não tem fome de seio ou fome de leite, ela tem fome desse encontro com o outro, que ainda nem é percebido como o outro. A pulsão escópica implica no sorriso dirigido ao semelhante. Tivemos que pensar dessa forma para colocar o sorriso como um sinal de risco, né? A ausência dele. A pulsão aditiva é revelada na interação com o manhês, e a pulsão evocante se manifesta na disposição de entrar no diálogo tônico sonoro com o outro primordial. O bebê atualmente é visto como menos mentalizado, mas muito mais interativo, comunicando-se através das vísceras, do corpo, dos gestos e dos balbucios. E nesses primeiros momentos, o espelhamento do estadio do espelho, o mutualismo, a sincronia do objeto subjetivo, são elementos presentes nas complexas interações com o outro, mas ainda não é um sujeito. A simbiose com o psiquismo materno é fundamental para a sua sobrevivência e constituição, mas pode ser avassaladora para seu destino. As teorias sobre a constituição do sujeito têm, na ciência pós-moderna, pensando um pouco mais na transdisciplinaridade, importantíssimos parceiros. A transdisciplinaridade é resultado de encontros interdisciplinares sem a recusa ou sem a exclusão da alteridade diante do sinistro, do estranho. Helmrich, como coloca Freud, demandando e sendo resultado de transformação nas instituições com ênfase nos encontros interdisciplinares e discussões teórico-clínicas envolvendo várias correntes, pensando que nenhuma ciência é toda. Né? Na passagem do século XX para o XXI, a ciência moderna vai ser questionada pela ciência pós-moderna, principalmente nas suas concepções que questionam a verdade universal, apontando para a singularidade e a complexidade implicada nos fenômenos. A ciência pós-moderna, ela dialoga com a psicanálise, porque ela defende o acontecimento singular, né? De um paradigma de universo previsível, simétrico, funcionando como um relógio cartesiano, da ciência moderna, né? Que tem muito a ver com o discurso universitário lá, né? Vamos para o paradigma de um universo assimétrico, contingente, caótico, com enigmas como os buracos negros. Né? Outro dia eu vi uma coisa que me deixou estarrecido, de que a Via Láctea ela tem essa forma redonda, né? E nós fazemos parte dela, né? Eles descobriram que a Via Láctea é redonda porque no centro da Via Láctea tem um buraco negro que tem uma força gravitacional absolutamente assim, imensurável. E ele é que funciona como um sol para esses bilhões de estrelas que ficam rodando em volta dele. Isso aí não se sabia disso, né? O universo ele é vários pedaços do universo, não é um todo, ele é múltiplo. De um paradigma, então, a física clássica vai ser questionada pela física quântica e o princípio da incerteza, a teoria do caos é então concebida como a base da complexidade e da singularidade. Aí eu citei aqui, voltando para a psicanálise, o Joel Bimer, que eu achei interessante, ele diz que quando Freud fala da pulsão de morte, ele diz que poderia estar tirando a psicanálise da ciência para colocar no trágico e ela transformar na questão da ciência humana, né? Mas podemos também pensar que com a pulsão de morte, Freud incorpora a psicanálise na ciência do caos e da complexidade e nos adverte para a impossibilidade de apreensão do real, que vai inspirar Lacan na afirmação de que o real é impossível.
A ciência pós-moderna, então, questiona essa lógica biomédica e behaviorista, pois o conceito de doença como entidade nosológica, estanque, focua o sujeito e a diversidade. A investigação clínica resume-se sobre um diagnóstico classificatório e uma prescrição de um fármaco, desconsiderando o sujeito a complexidade e a singularidade. Vivemos, de um certo modo, a morte da psicopatologia, que foi sendo substituída por uma nosologia classificatória e medicalizadora. Por outro lado, o paradigma do inconsciente, da constituição do sujeito, da contingência, do devir, da causalidade do inconsciente, e são corrosivos para as concepções biomédicas e podem contribuir para a construção de uma psicopatologia centrada no sujeito. Aí eu cito Claude Thomas e o Mário Eduardo. Né? Mas a lógica biomédica e behaviorista cria o DSM responsável por duas epidemias contemporâneas. Né? A epidemia de déficit de atenção e hiperatividade de TEA, além de outras. Estamos diante de uma epidemia de casos ou de diagnósticos. A genética moderna também é parceira da construção da teoria da Constituição, apoiado no livro de François Sermet e Ariane Giacomo, que cada um seu genoma, vão mostrar de um genoma que dialoga com o ambiente, e ele é extremamente plástico e cada um vai ter o seu genoma. Né? Como diz a Mariana Zatz, você tendo... É absolutamente assim, primário dizer que tem o gene do bipolar, o gene do autismo. Nós estamos lidando com complexidades e com centenas de genes que interagem com o ambiente, que interagem com a constituição do sujeito, e que seria absolutamente assim, como querer tirar pedra na lua com estilingue, falar que acharam o gene do autismo. Outro parceiro que corrobora com essa concepção da neurociência, prêmio Nobel, que fala da neuroplasticidade, a pesquisa de Eric Kendall, né, que vai mostrar assim, que cada vez mais que o cérebro da criança, como eu sempre digo, é um pãozinho francês que ainda não está pronto e que se molda, que se dialetiza e que é permeável às inscrições. Né? Na psicanálise, a psicossomática da criança, então, pensando na psicossomática, ela é a disciplina que eu trabalho bastante. Ela é fundadora e central na psicopatologia da primeira infância, como afirma Lebovici no livro A Criança e o Seu Corpo. A psicossomática da criança é uma interdisciplina implicando pediatria, psicanálise e psiquiatria, e é uma das fontes para a construção das teorias sobre a constituição subjetiva. A teoria sobre a constituição do sujeito está para a psicopatologia da criança, assim como, diria, né, a fisiologia está para a patologia médica. A constituição do sujeito implica estudos sobre momentos e processos que são necessários para a estruturação de um aparelho psíquico, e podemos identificar 3 momentos principais nessa constituição. O primeiro momento, eu chamo de eixo pulsional, que implica na instalação de um circuito pulsional. Né? Também podemos ter uma semelhança com o momento da sedução generalizada, ou ainda, em outras palavras, o da libidinização do corpo infantil, o momento do autoerotismo, na passagem do instinto à pulsão, né? Do organismo ao corpo erógeno. Neste momento destacamos o espelhamento, né? O mutualismo, a transitividade, também chamado por Lacan de intrusivo, né? Daqueles os complexos de intrusão, complexo do desmame, o complexo de Édipo. Nesse momento, a mãe é protagonista. A mãe, ou a função materna, né? Nomeando o grito de apelo, supondo o sujeito do bebê, identificando uma demanda. O bebê investe o objeto antes de percebê-lo, como diz Michel Fan, o que significa que está alienado ao que esse outro primordial supõe sobre ele. Partindo de um organismo desintegrado, né, o encontro com o outro estabelece uma imagem de corpo integrada. Né? Então existe um processo de integração, e a imagem do rosto materno e a imagem do bebê no espelho, né, atravessadas pelo investimento, são importantes para a construção desse ego, um ego corporal, né, um ego imaginário, e que é fundamental, então, para esse momento da construção, esse narcisismo primário, né, que fala de um narcisismo robusto, onipotente, que vai ser a matriz da segunda tópica.
O conceito de imagem consciente de corpo, de doutor, que está na origem e integra ego, superego e id, estão em sintonia com essas ideias estabelecidas por Freud no texto sobre o narcisismo. Esse primeiro momento é de fusão, de holding, de integração do corpo a corpo com a mãe. Pensamos aqui nos bebês do primeiro semestre. As expressões de referências são as descobertas das cólicas, as insônias, as lesões de pele, o autoerotismo destrutivo, né? O autoerotismo da criança que se bate na cabeça na parede ou que tem um sugar de dedo muito destrutivo, ou um retraimento, o risco de um fechamento autístico. As anorexias nesse momento também são decorrentes de um vazio libidinal. A falta do investimento libidinal do outro leva a criança a ficar sem fome, mas sem fome de outros, sem fome de objetos, com fome de nada, principalmente sem fome de outro, diante do que chamamos de chamados hospitalismos domésticos, né? Esse momento, o bebê é altamente vulnerável à somatização, porque ele é o protótipo do sujeito que não tem aparelho psíquico para aplacar aquilo que vem do ambiente de excitação, que vem do organismo em excitação, e ele precisa de uma prótese psíquica que é a função materna. Então, o estudo da psicossomática do bebê, principalmente nesse primeiro momento, é a observação e a escuta da relação com os cuidadores, né, que exercem essa função de outro fundamental. E as falhas, as descontinuidades, as intensidades vão levar a esses fenômenos psicossomáticos no corpo infantil. E aí essa ideia, né, de que o bebê não tem aparelho psíquico para ficar psicótico, nem mesmo ficar autista ainda nesse momento, a gente não pode dizer isso, ele não tem aparelho psíquico para fazer uma neurose, imagina, ele tem, na realidade, um corpo que se precisa do outro para se inscrever enquanto corpo pulsional, e esse caminho, dependendo desse caminho aí, é que ele vai ter processos de somatizações muito graves, né? O bebê, por não possuir ainda um aparelho psíquico ou por possuir um psiquismo embrionário, não pode integrar psiquicamente os estados de tensão e seria muito vulnerável aos mesmos. Mas essa vulnerabilidade não ocorre simplesmente porque existe a função do outro. Sim, a criança, e nisso ele acaba se identificando com o outro, alienado ao outro, o outro intrusivo, mas o outro que também identifica nele um self. Assim, a criança e o bebê espelham os cuidados e as somatizações podem ser mortais. O psicodinamismo da mãe e dos cuidadores são centrais. A criança muito pequena só é completa através da existência da mãe e o modo de ser, desde dessa última, e é essencial para o futuro do filho. Então, a clínica psicossomática, nesse momento, ela implica em escutar os pediatras, que são os profissionais de saúde, e os pais, que são os que estão observando os fenômenos que ocorrem no corpo do bebê, a escuta desses pais, a observação de como ele é cuidado, e é isso que sem isso não tem como fazer, né? O segundo momento é o da separação. Estamos no eixo simbólico. O jogo com os objetos ou brinquedos vão tornar presente o outro primordial que se ausenta. Então, esse momento que é de total presença e espelhamento, ele vai ter o momento da alternância, onde começa a aparecer a aliança entre o bebê e o outro, e que a gente chama do momento da inscrição simbólica. A mãe, representando o outro, é agora real e vai e vem. Tempo da melancolia, tempo da frustração violenta. O sadomasoquismo primário, pois a pulsão de domínio vai determinar uma ação violenta sobre quando o outro se ausenta. O momento, portanto, do real da alternância presença-ausência materna, deslocado no jogo do bebê, do Freud, né, no jogo do Carretel, e depois na linguagem, no jogo do Fordá. Entra em cena, então, a simbolização, né?
As falhas nesse brincar ou a impossibilidade dessa simbolização vai levar a fenômenos psicossomáticos importantes. E nesse momento, o brincar, as palavras vão preencher esse vazio e essa ausência, mas vão também, como um bisturi, clivar os corpos imaginariamente fusionados, instituindo uma primeira clivagem da estrutura psíquica. As castrações simboligênicas vão estabelecendo a separação. E o outro passa a existir psiquicamente, estruturando um dentro-fora, um vazio, um estranhamento e a angústia frente à falta. A angústia desencadeada pela percepção da ausência e pela percepção do estranho é o primeiro sinal da existência de um aparelho psíquico, afirma Fan, Kreisler e Soler. A hesitação no jogo da espátula do Winnicott sinaliza um protótipo de um superego. O bebê ou a criança que recusa ou evita o olhar, tendo um domínio sobre para quem olha, ou o que come, ou como come, vai dar sinal da presença de um sujeito na constituição, mas ainda não se sabe. Esse momento foi descrito pelo grupo que trabalhou muito a psicossomática da criança, em parte tem uma concordância, que seriam os momentos de eclosão das grandes alergias, das grandes refluxos, dos vômitos e da anorexia, como deslocamento para o corpo ou para esses objetos, algum mal-estar na relação com o outro. A anorexia pode ser a expressão deslocada de um mal-estar por doença ou um mal-estar da relação com o outro. Os desmaios, né, no desencadeamento de uma frustração, de se ver não tendo domínio sobre o outro, ou de não se ver como objeto de desejo exclusivo do outro. A asma pode comparar essas expressões de um mal-estar na relação com o outro, como eu já disse. O estranhamento é gerador de angústia, agressividade, desencadeia os sintomas nas vertentes somáticas, agressivas, violentas e a ruptura com o real. O estranho desencadeia uma instabilidade narcísica e desencadeia a alucinação, somatização ou passagem ao ato. Os vômitos, o refluxo, a asma, a alergia podem ser efeitos dessa experiência inicial com alteridade. A depressão anaclítica é referência. Então aqui já começa a ter uma possibilidade de um protótipo de melancolia, um protótipo de perda do objeto, né? E o primeiro momento é e o terceiro momento, então, é o da subjetivação. É o momento que poderíamos considerar o Édipo, conforme descrito por Freud. O protagonista agora é o pai, né? O não do pai, o nome do pai, ou ainda o amor do pai, vão ser decisivos para a travessia para chegar, então, a se constituir num sujeito. Então, tem um momento de integração, intrusão, um momento da simbolização, pelo jogo de presença-ausência, e um momento de subjetivação. O mal-estar agora é paranoico, o momento da psicose infantil, que a psicose infantil se apresenta, né? No terceiro momento, a morte do ego ideal, muito marcada pelo narcisismo primário, caracterizado pela intrusão e pelos desejos do outro, vai ocorrer para dar vida ao ideal de ego. Quando essa morte não ocorre, o risco de uma psicose, da consolidação de um falso self ou de uma normopatia na criança boazinha, ou ainda de atuações em uma hiperatividade onipotente estão presentes. A referência transgeracional é destacada para identificar os sujeitos do fantasma familiar que são encontrados na criança, encarnados na criança. A constituição de um aparelho psíquico, então, com grandes possibilidades de repertoriar as defesas, com variadas modalidades de gozo e uma boa resistência para barrar são uma boa resistência para barrar as somatizações. Tem como fonte o narcisismo primário robusto, fruto de uma boa função materna. Por outro lado, um ego ideal, majestático, tirânico, inflexível, agressivo, é vulnerável para entrar em ruínas. Precisa ser castrado pela função paterna. O ego ideal é herdeiro do narcisismo primário, e o ideal de ego é herdeiro do complexo de Édipo, no seu terceiro tempo lógico. Então nós vamos ver a criança sofrendo assim, uma invasão pulsional, depois uma invasão narcísica, depois uma invasão da lei. Todas precisam ser vencidas pelo sujeito em constituição. Em cada uma existe um sofrimento que pode chegar a se expressar tanto nas vias simbólicas quanto nas
no comportamento quanto no corpo. Para finalizar, vale destacar um conceito muito rico e de grande presença nessa clínica articulada à Constituição e seus momentos lógicos, que é o que Kreisler vai chamar de sucessão sindrômica, que consiste numa basca e no deslocamento entre os momentos, que mesmo apresentando algum sintoma, segue um rumo à Constituição e à liberdade no desejo e na criatividade, né? Então, é aquela ideia que ele tem, né? A criança no primeiro semestre era um grande sofredor de cólicas, insônia, mas aí chega no 8º mês, passa a ter asma, aí chega no 3º ano, ele tem algum distúrbio de conflito com a lei, e resolve não fazer xixi no lugar certo, não fazer cocô. É uma criança que está em sofrimento psíquico, mas ela está deslocando o seu sintoma, a expressão do seu sintoma, de acordo com uma instrução subjetiva. Então, é uma criança somatizadora, mas ela não está sobre, vamos dizer assim, em risco na constituição subjetiva. Diferente quando você identifica que a subjetividade está em risco. Então, na psicopatologia da criança tem essas primeiras duas vertentes: a subjetividade está em risco de ser constituída, ou se existe uma subjetividade em constituição e um mal-estar decorrente dela. São dois tipos e que se expressam com os mesmos sintomas, com os mesmos sinais. Sem uma transferência, sem uma escuta, nós não podemos identificar. Essa diferença está no campo da psicopatologia, no campo da transferência. Não existe instrumento de questionário, de sinais e sintomas, porque aí vai reduzir esse processo constitutivo a um fenômeno médico. Questionamos assim a ideia de estruturas estanques e decididas, mesmo para os adultos. A ideia da neurose como referência para o funcionamento psíquico típico não seria uma rigidez sobre o devir, hoje tão evidenciado por tudo que afirmamos? Acreditamos que as defesas psicóticas, autísticas, perversas e psicossomáticas também compõem o repertório para enfrentarmos as vicissitudes e o mal-estar no viver. Mas ainda, eu gostaria de falar, esse texto, senão eu falaria também do momento que nós vivemos aí da pandemia, mas já o ano passado isso já era uma preocupação grande, né? Finalizando, gostaria de chamar a atenção para a questão da virtualização da vida, uma nova fonte de sofrimento psíquico e de pesquisas, uma nova fonte de trocas interdisciplinares também, na era digital da virtualização. As doenças que eram produzidas por vírus biológicos hoje são produzidas por epidemias de vírus virtuais, que nos infectam quando estamos numa relação tipo não desligo com os gadgets. As chupetas contemporâneas e os objetos tradicionais hoje são cibernéticos. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma epidemia de psicose produzida pela fake news, uma bolha de negacionismo, e que tem a ver com isso que eu estou falando. É uma experiência que exclui a presença do outro humano, exclui o corpo, a palavra necessária ao diálogo presencial. Apesar que nós estamos tendo uma experiência bastante ao contrário, né? Sendo impregnada de imagens. Tudo ocorre idealmente, sendo a experiência real recusada ou vivida com grande agressividade frente às frustrações. Aí eu cito um livro recentemente lançado, que tem uma pesquisa, da Cláudia Priost, que ela fala, o nome do livro é Adolescente e a Internet. A autora fala do bombardeio perceptivo e das excitações mortíferas que com a sua capacidade de achatar o pensamento com a morte da atenção. Tem um filósofo alemão, que é o Christoph Tucker, ele tem um livro que fala assim, a era da desatenção, né? E somos bombardeados por percepções rápidas, né? Que o capitalismo, o neoliberalismo e o capitalismo radical, ele cria meios de estar bombardeando o sujeito com presença, com objetos, o tempo nos meios midiáticos é muito caro, então as informações vão pulando, e você fica numa posição onde o melhor é não prestar atenção em nada, e só ser impregnado pela imagem, né? E que, então, existe uma cultura da desatenção,
né? Mas, por outro lado, a gente diagnostica as crianças com déficit de atenção e dá remédio para as crianças. Nós produzimos uma cultura da desatenção, né? E vitimizamos a criança. A família, mas também a questão que vivemos na era do espelhamento nos grupos, nas redes sociais, para além do ser, o desafio atual é parecer, aparecer, ser visto. O espelhamento diante das fragilidades egóicas ou diante do trabalho, do luto na adolescência, pode ser terreno para a instalação de grandes perturbações, chegando ao regime do ato ou a passagem ao ato, no suicídio e nos atentados. Como diz o Safat, citado por Cláudia Prioste, aponta para essa questão afirmando que a incitação e a administração do gozo transforma-se numa verdadeira mola propulsora da economia pulsional da sociedade de consumo. E ele continua: se na economia de produção a libido era regulada pelas instituições disciplinares, a igreja, a família, o Estado, e na economia do consumo ela passa a ser mediada pelo mercado. O mercado está interessado em produzir desejos e objetos através de meios midiáticos. Se o melhor para o mercado é que o desejo de consumo, de ter sem controle, sem desligar, eclipsando o ser, então a economia do prazer vai se deslocar para uma economia de gozo. Nos dispositivos mobilizados para a instituição de processos psíquicos, imaginários e simbólicos que levam ao barramento do gozo, passa a ser uma tarefa das mais difíceis, sem contar que os pais também foram capturados e chamados para a festa. Ocorrem, então, grandes falhas na produção simbólica. E eu termino citando aí, já falando, né? Porque a constituição subjetiva, na minha maneira de olhar, ela tem dois grandes momentos, né? Esse momento dos 3, 4, 5, 6 anos. A gente fala 3, mas agora estamos falando em 4 para dar um pouco mais de tempo para as crianças conseguirem fazer esse percurso, né? E que é sempre possível as coisas acontecerem de uma forma melhor. E o outro momento é na adolescência. A gente vai reviver essa crise. Então, Charles Melman e Jean-Pierre Lebon, no texto Homem Sem Gravidade, falam que a interdição dos objetos primários, e eu venho falando disso desde o começo do texto, a castração da qual já falamos, pela função paterna, que leva à produção de objetos simbólicos, está em crise. Todos os pais e mães foram convidados a participar da festa do consumo. Dos sujeitos neuróticos calcados no conflito e na culpa, estamos diante de sujeitos pseudo-perversos. Uma reedição, uma permanência do perverso polimorfo de Freud, hoje bem mais conhecido. E a psicanálise com crianças e a psicossomática psicanalítica tem alguma contribuição para enfrentarmos essa nova psicopatologia. Então é isso o texto. Muito obrigado. Espero ter provocado bastante vocês para a gente conversar. Então é isso. Até aqui 40 minutos. Muito obrigada, Wagner. Sem dúvida, provocou, sim. Acho que a gente vai abrir para as questões. Acho que o Vinícius, né, a gente, na nossa discussão, a gente foi se aquecendo um pouco. Acho que o Vinícius tinha uma colocação, né? Isso. Obrigado, Maria Cristina. Wagner, obrigado pela apresentação. Que achei. Muito obrigado pela apresentação eu li o seu texto e fui vendo outros e eu me senti provocado em várias questões, mas eu acredito que eu vou aproveitar, tendo aí o seu histórico como médico, pediatra, minha dúvida seria como que você localizaria a psicossomática médica, a psicológica e a psicanalítica? Muito boa essa pergunta. Eu, para me responder essa pergunta, Vinícius, vou me basear num texto do Paulo Schiller, que ele escreve no Psicossoma 3, que é um dos 5 volumes que nós produzimos lá no nosso estudo da psicossomática. Então, a psicossomática médica,
ela é assim, você investiga, o sujeito chega com um sintoma, e aí você faz tudo quanto é exames e não detecta nada, como acontece frequentemente, certo? Uma das coisas que vai ruir o sistema de saúde é essa mania de pedir exame para tudo, e você, com uma clínica, você percebe que não precisa de tudo isso, mas escaneia, examina e tal, e não acha nada. Então ele vai dizer que é psicossomático. E a psicossomática médica, dita dessa maneira, ela é uma disciplina em extinção, porque eles dizem que quanto mais você vai aumentando sua capacidade de investigação, você vai descobrindo as reais causas lá do sofrimento do sujeito. E, então, como se dissesse assim, a psicossomática médica é quando não tem explicação, é o famoso não é nada, né? Não achou nada, então é psicossomático, mas não tem uma posição assim, eu diria desse jeito, para ser simplificado. A psicossomática, que você chama da psicologia, ela trabalha com aqueles, conforme a leitura do Paulo, que eu acho interessante, ela trabalha com essa ideia de que existe a psicossomática do asmático, da úlcera, da lesão de pele, e que a doença determina, então, o que é que você vai achar na constituição psíquica do sujeito. Ela passa quase que ser uma clínica médica visando questões mais... e aceitando, né, essa questão da determinação psíquica do fenômeno psicossomático. Já a psicossomática psicanalítica, ela tem várias vertentes, né? A vertente da Escola de Paris vai dizer que existe que a pulsão é um conceito que integra psicossoma e que o aparelho psíquico funciona como um grande guardião da vida. Eu queria dizer que o aparelho psíquico, dotado de grande rede de representação e possibilidades simbólicas e repertorização do sofrimento e do gozo, ele funciona como uma espécie de sistema imunológico que evita que você tenha grandes sofrimentos, porque quando existe um empobrecimento ou uma falha na inscrição simbólica, o que vai responder na falha dessa palavra, na falha dessa inscrição, o sujeito vai responder com uma passagem ao ato ou com um fenômeno no corpo. Existe a psicossomática psicanalítica, que é muito próxima da concepção da psicose, vindo da leitura mais lacaniana, que define o fenômeno psicossomático como uma forclusão localizada, mas ela é uma impossibilidade de trazer para o simbólico a experiência, né? E existe também dentro da psicossomática outra grande vertente, que é a psicossomática do Winnicott, que ele pensa psicossomaticamente, né? Então tem aquele conceito de que a psicossomática é uma clivagem, né? Uma clivagem na constituição do sujeito. Então, é assim que eu responderia, não sei se eu, só para... Né? Essas três, então, na realidade, atualmente, assim, na realidade, o que a gente entende é que a somatização, o fenômeno da doença no corpo, ela tem uma realidade biológica, e a psicossomática psicanalítica não quer tratar a doença pela psicanálise. Não, o trabalho é interdisciplinar, a presença do médico, da medicação e do cuidado dos pacientes é integral, mas é muito evidente que, dependendo do funcionamento psíquico dessa pessoa, dependendo de como que ele trabalha com essas inscrições psíquicas, e a psicossomática psicanalítica vai ver dessa maneira como que eu coloquei no texto, né? Se no momento do Édipo, grande patologia é a neurose e as perversões, e a psicossomática vai se lidar com momentos muito primários da constituição e com falhas nos primeiros momentos da inscrição simbólica e da inscrição pulsional, né? Então,
e que o trabalho no caso da criança, no campo relacional, no campo de ampliar a sua repertório, da possibilidade de expressar através do brinquedo, através das metáforas, né, que a gente chama a oficina do brincar como oficina das metáforas e tal, e no adulto também, vai fazer com que a evolução das doenças tenha uma evolução mais curta e melhor, ou muitos fenômenos somáticos podem sofrer uma mudança, mas é a partir desse referencial dentro da psicanálise, né? Não sei se respondi. Respondeu sim, muito obrigado. E agradecendo a colaboração do Paulo Chile. Quem teria uma pergunta, uma observação? Wagner. Não. Queria perguntar para você se, na sua experiência, no manejo da transferência, como é que você situaria a diferença da clínica das neuroses para a clínica do sujeito que porta um fenômeno psicossomático, se existe algum manejo diferenciado por você ou se você não considera isso tão necessário assim? Então, a gente pode responder desde um olhar assim, para a clínica psicossomática com a infância e também nos adultos. Com a infância, eu já diria assim, que a diferença é evidente, porque aquela ideia, né, de que a criança que começa a apresentar um sintoma neurótico, uma fobia, uma obsessão, ela é sinal de que ela tem um aparelho psíquico que é capaz de recalcar, de deslocar, de fazer metáfora, né? E não que ela não seja, nessas condições, ela possa sofrer processos de somatização, porque isso faz parte da vida, né? O corpo está sempre implicado em tudo que a gente vive, mas, assim, com a criança, e tem aquilo que eu falei dos 3 momentos da constituição subjetiva, em cada momento vai determinar um tipo de orientação do trabalho. Agora, na questão do adulto, pensando aí com a vertente da psicossomática da Escola de Paris, né, a primeira ideia que se tem é assim, de que o ponto onde entra a psicossomática na clínica, no escrito de Freud é a neurose atual, né, e que ele vai distinguir das psiconeuroses, que tem a ver com o retorno do recalcado, com uma questão lá da história, do Édipo, enfim. E que as neuroses atuais, ele vai falar de um excesso de excitação, de um excesso e que precisa ser simbolizado, e que as falhas nesse processo de simbolização levariam, então, à eclosão de fenômenos psicossomáticos, né? Então, aí, assim, a diferença na clínica, a outra questão é que um paciente psicossomático, pelo menos na Escola de Paris, a grande estrutura que eles vão estudar é a depressão essencial, que na realidade ela é diferente da melancolia, que é bem repertorizada em termos de metáfora, em termos de sofrimento, mas é aquele sujeito que vem com um apagamento assim, do aparelho psíquico, e que o trabalho é face a face, o trabalho é compartilhando o cuidado com os outros cuidadores que estão implicados no atendimento, mas é aquilo que a gente falou, é um trabalho de inscrição, né, para o sujeito
recalcar e no segundo momento ele poder ter o retorno do recalcado, mas é o momento da inscrição, né? Onde falta uma palavra, né? Onde falta a palavra, onde falta o significante, onde falta a representação, e diante de um apelo da existência, o sujeito vai sofrer no corpo, no corpo, né? Então, essa ideia assim, de que tem uma falha, nos primeiros momentos da Constituição existe uma falha, uma descontinuidade, ou uma ruptura, e você acaba tendo um narcisismo primário frágil, ou uma integração psicossomática frágil, aí aquilo fica como potencialmente como algo que pode eclodir. E aí, numa vivência, numa experiência que remete a essa vivência primária e que evoca a necessidade de uma palavra, ela não vem, ela falha, então isso vai se manifestar através de uma atuação, um agir, ou um fenômeno psicossomático. Em que pese que isso é mais complexo, porque eles podem concomitantemente existirem, né? Tem no Psicossoma 4, tem um texto de uma colega que ela mostra um caso, eu lembrei dele agora, que ela tem uma neurose fóbica, né? Ela tem que limpar tudo, ela tem uma dificuldade de lidar e tem um medo de contágio, né? Parece até a gente agora, né? Essa neurose fóbica com contágio agora virou coisa normal. Mas uma coisa muito obsessiva, e ela, assim, claro, estou lidando com uma paciente adulta com esse quadro neurótico, né? Só que ela, ao longo da terapia, apresenta uns vitíligos. Ela apresenta um vitíligo, né? Um vitíligo, uma lesão na pele. E ela vai perceber que, junto com esse lado mais de um quadro neurótico, ela tinha algo que acontecia que não estava que não era capturado para formar um sintoma neurótico. E ali era que ela vai chamar de uma forclusão localizada. Então tem uma discussão sobre a própria Joyce McDougall fala isso também, e outros autores de orientação lacaniana colocam que a somatização ela é equivalente à psicose, né? A palavra é forcluída, ou ela volta no delírio, ou ela volta no corpo. Tá certo? E ela pode, mas de um modo geral, o paciente clássico, somatizador, é aquele que ele nem procura terapia, ele acha que ele está bem, só que a pressão dele está alta, o diabetes está descompensado, e ele, se você propor para ele uma psicoterapia, e se vai numa psicoterapia que coloca no divã e manda ele fazer livre associações, ele vai somatizar mais ainda, porque esse paciente precisa de um modelo mais do holding, do modelo de olhar, como diz, né, frente a frente, corpo a corpo, né, face a face, corpo a corpo, modelo da função materna, modelo desse primeiro momento da inscrição, né, modelo que trabalha mais com o narcisismo e não com o édipo, como a gente coloca no texto. Não sei se eu respondi. Você respondeu, porque pela sua experiência você considera que existe uma diferença de manejo, né? Era exatamente sobre esse ponto que eu procurava perguntar a você. E aí, aproveitando a sua experiência, eu também queria te perguntar como é que para você se diferencia o fenômeno psicossomático da somatização? Eu diria o seguinte, que a somatização eu podia entender como um conceito mais amplo, em que na conversão histérica existe uma somatização, né?
existe um salto do psíquico pelo corpo, e a expressão somática, ela é uma metáfora, ela é deslocada pela interpretação. Então, ela está no campo da somatização, mas ela não é um fenômeno psicossomático. E aí tem muitas. Geralmente são problemas mais, do ponto de vista médico, menos graves. São distúrbios funcionais, cefaleias, vômitos e tal, desmaios, enfim, um grande repertório de somatização que ocorre na histeria, modelo de somatização. Agora, o fenômeno psicossomático, essa palavra, inclusive, foi um dos que usou isso, foi o próprio Lacan. Ele vai falar, e a gente também usa a psicossomática, da Escola de Paris também usa esse. O fenômeno psicossomático, ele implica numa desorganização da integração somática, naqueles momentos, né, da integração do ego corporal, né, ou de um momento traumático onde isso que eu falei, onde não tem uma palavra e não tem uma metáfora, e aquilo é vivido no corpo, né, é vivido no corpo. Então, este seria o fenômeno psicossomático. Então, o fenômeno psicossomático, ele faz parte das somatizações, né? Mas tem uma diferença entre as somatizações, o que é fenômeno psicossomático e o que é uma somatização histérica ou uma somatização, como aí eu me lembro, por exemplo, o Winnicott, ele fala, né, se você leva um susto e o coração dispara, se você você tem uma grande emoção e o xixi sai, ele diz assim, isso são somatizações que diz respeito da vida, porque o corpo e o psiquismo estão integrados. Isso é o que, né? Agora, na leitura winnicottiana, ele vai dizer que como existe uma dissociação, né, por falhas lá da função integradora e do fenômeno da personalização da leitura winnicottiana, então existe uma dissociação e o sujeito, ele vive situações traumáticas e ele não consegue fazer essa integração psicossomática, ele não sente, ele não... E é exatamente nessa dissociação que o corpo passa a perder ou não ter possibilidade desse papel integrador e papel de guardião da vida do aparelho psíquico, né? Então, o fenômeno psicossomático, ele é exatamente assim, a falta de percepção dessa integração psicossomática. O sujeito passa por um luto, passa por uma angústia, e ele não dorme, ou ele fica mais hiperativo, ou ele faz uma somatização, isso é a vida. Mostra que ele tem uma integração psicossomática. Agora, se ele passa por todas essas vivências e não sente nada, e por outro lado, a manifestação no corpo é muito importante. Então, isso é outra maneira de ler o fenômeno, né? Mas o que é importante dizer é assim, que do ponto de vista da clínica, do sujeito que chega com uma doença, antes de poder estabelecer um percurso de escuta e de transferência, de entender o funcionamento psíquico desse sujeito, não dá para fazer diferença entre uma somatização conversiva, histérica, do fenômeno psicossomático, né? Implica em você identificar as falhas e a que estão implicadas no processo, né? Então, enquanto uma responde à interpretação, a alguma somatização histérica, o fenômeno psicossomático, ele vai responder a primeiro uma intervenção no real do corpo, porque se não intervir, dependendo da somatização, ela é mortal, né? Tá certo? E uma inscrição simbólica.
são movimentos de terapêuticos opostos, né? Opostos. Ela não tem, e tem essa coisa do sentido, né? O fenômeno psicossomático ele é entendido mais na sua vertente intersubjetiva, né? Intersubjetiva, como que esse sujeito se oferece como objeto de gozo para o outro, onde é que está a posição do outro na sua economia psíquica, né? Então ele é isso. Wagner, aqui é a Grace. Muito obrigada, Grace. Pela sua generosidade em nos contar como você trabalha a clínica, e pegando o gancho do Mauro sobre a especificidade da clínica com crianças, a gente no grupo conversando, a gente se perguntou como é que, entendendo que o trabalho com bebê se faz bastante incluindo a mãe, porque é necessário se entender bastante essa relação inicial, nessa relação inicial. Agora, quando a criança é maior, como você costuma manejar na clínica, principalmente nas questões de doenças autoimunes, que aparecem em crianças maiores, eu diria 4, 5 anos, como é que se inclui os pais? Como você costuma manejar para trabalhar esses fenômenos psicossomáticos na direção da cura? Então, eu trabalho na clínica, como eu coloquei, né, nos 3 eixos, né, o eixo funcional, ele vai falar do que está acontecendo lá nessa interface aí de psicossomática mesmo, né? Mas o trabalho com a questão, com a criança com um quadro de somatizações, ela vai em 2 eixos, né? Um é o trabalho com a criança na ludoterapia, no trabalho com a inscrição simbólica e com como que ela lida com o brincar aí, né? Passa a ser objeto de trabalho. Eu me lembro até uma frase que meus colegas falavam: você deixou a pediatria, agora não cuida mais das crianças. Eu falei: não, eu continuo tratando das crianças asmáticas, das crianças anoréticas, das crianças com eczemas e até doenças mais graves, mas só que ao invés de... O remédio eu deixo para vocês prescreverem, porque a gente descobriu que à medida que elas vão repertorizando o brincar, elas conseguem criar mais produção de palavras e ampliando as possibilidades simbólicas. Existe uma resposta absolutamente clara sobre o fenômeno psicossomático na criança, né? O habitual é a criança entrar numa sessão, ela fica um pouquinho em cada brinquedo e não tem, né, como uma infiltração fantasística ou uma repertorização do brincar, um empobrecimento do brincar. À medida que isso acontece, ela melhora muito. E a outra coisa que se trabalha é com a relação com o outro, né? Relação com o outro. As crianças alérgicas, né? E qualquer criança, está falando da imunidade, né? Isso independente do fenômeno, mas assim, se ela do ponto de vista do cuidado do outro, se a gente está nos grandes extremos, se existe uma carência, um vazio de outro, e que empobrece toda a constituição narcísica e psíquica dessa criança, ou se existe um excesso, né? Se existe um excesso de presença do outro. Então, à medida em que a criança começa a se separar, ela começa a adquirir uma autonomia psíquica, né? E começa a expandir as suas produções simbólicas,
a partir do que eu falei, né, que é na ausência do objeto primordial que ocorre a inscrição simbólica, então você trabalha nesses dois eixos, né? Esses dois eixos. Então, é por aí que vai a clínica, né? Então, e assim, tem as crianças, né? Pensando de novo com os bebês, tem uma teorização muito interessante, né, que fala essa questão dos pais, mas ela é institucional também. A criança pequena, o bebê, né, ele vai com 5, 6 meses, ele vai para a creche, né? Então, ele é submetido, então, precocemente à creche como função paterna, ou com uma outra modalidade de função materna, né? Se existe uma competição, se existe um cuidar de um jeito e outro cuidar de outro, né? A divergência, o conflito, às vezes as instituições que têm a guarda da criança resolvem fazer do seu próprio jeito e acha que mãe só atrapalha, e a criança fica submetida a dois polos de cuidado e de identificação. Isso é altamente produtor de somatizações, né? Então, eu trabalho com a instituição, com a guarda, de que haja um diálogo, haja uma integração, que haja a possibilidade de que se cuide da criança, visando não aquilo que teoricamente é necessário para ela, né, mas do que aquele que criança, do ponto de vista da sua subjetividade, da sua singularidade, né, é necessário. Para isso precisa ter uma integração entre pai e mãe. Quando tem um conflito, rompe, né? A outra um pouco mais adiante, a criança que tem uma relação muito forte com o outro primordial e que ela é submetida a uma ruptura, vai para a escola, vai para a creche. Nesse momento, ela vivencia uma somatização, né? Ou então, já, como se fala, as crianças mais velhas, mais idade, vão apresentar outros sintomas, mas sempre trabalhando nesses 3 eixos. No eixo pulsional, que está olhando o lado psicossomático, né? O eixo da simbolização, que diz a respeito a esse trabalho com ela, e o quanto que ela é produtiva, e o eixo, e aí implica interpretações também, e o eixo intersubjetivo, o trabalho com os pais, né? Além da compartilhamento interdisciplinar, né? Então, não sei se responderam, Grace. Sim, obrigada. Alguém teria mais perguntas? As perguntas estão abertas. Eu queria, dando sequência aí à pergunta do Mauro e da própria Grace, o que você acha, assim, na tua experiência, porque a gente já ouviu, né, relatos assim, na tentativa de historicizar o fenômeno psicossomático, né? Bom, então, quando surgiu, em que momento, fazer um levantamento da história dessa manifestação, tentando atribuir um sentido a isso. O que você pensa desse manejo? Quando a gente, pelo que a gente entendeu, a manifestação psicossomática é um enigma, né? Uma coisa que está aí, a presença do real. O que você pensa dessa abordagem, né? Como é que você vê isso, né? Então, eu acho que assim, sempre tem esse sentido, né? Eu vou contar, assim, os casos são ótimos. Eu vou contar um caso que até está publicado. Uma criança que, de 1 ano, um quadro assim, de uma anorexia grave. Anorexia grave, ao ponto de estar quase ser internada. Você sabe que a anorexia ela tem 2 momentos de acontecer, né? No bebê pequeno e na adolescência. E elas são manifestações graves. Então, essa criança tinha uma recusa alimentar
muito grande, e ela estava lá na clínica pediátrica investigando se tinha algum distúrbio metabólico, se tinha algum problema intestinal, enfim, a criança estava sendo estudada. Naquela época, a gente, como sempre, dava as aulas e seminários para os pediatras sobre somatização e os problemas psicossomáticos da criança. E a anorexia era uma delas. E aí eles me pedem para ver a criança, né? Quando eu vou avaliar essa criança, e no brincar da criança, ela simplesmente assim não se dirigia aos brinquedos. Ela não se dirigia aos brinquedos. É como se o brinquedo fosse um estranho, fosse intrusivo. E quando ela tentava um gesto de pegar um brinquedo e tentar começar a brincar, ela entrava numa angústia e dormia, né? Então, na vertente da observação e do trabalho com a criança na cena lúdica, é uma criança de 1 ano, né? Elas têm o brincar delas, compartilhado, e o brincar alterótico, e aconteceu esse fenômeno, né? E à medida que as sessões vão se repetindo, e esse brincar vai ficando menos fóbico, vai ficando menos a evitação dos objetos, e ela vai podendo se aproximar dos objetos, e à medida que ela vai brincando mais e vai entrando mesmo lá no jogo do Fordá, né, do bebê do Freud, a anorexia melhora muito, né? Melhora muito, ela passa a aceitar os alimentos e tal, e a gente ficava pensando, mas em que inscrição está essa recusa alimentar? O que é que essa criança recusa, né? No trabalho com a criança foi só a criar um espaço para que ela pudesse brincar e experimentar, né? Ter o objeto, morder o objeto e salivar no objeto e repertorizar ou brincar com ela. E quando a gente vai fazer a conversa com os pais, principalmente com a mãe, aí que vem essa questão do sentido, né? O sentido, né? Eu diria o seguinte, que aquela criança ela precisava de ter meios de expressar a sua recusa ou trabalhar com o seu mal-estar, e que o brincar ajuda muito. Agora, quando nós vamos investigar o caso e a escuta da mãe, não vou completar muito a história, mas o que aparece é uma mãe que ela me chama a atenção, é isso que você fala, buscar a origem do sintoma, né? A origem da história. E a gente sempre na clínica pede para os pais contarem de onde a criança veio e tal. E na história que essa mãe vai me contando, ela fala que é uma coisa que chama a atenção sempre que você está lidando num caso desse. Ela vai contar que quando ela tinha 5 anos, a mãe dela morreu, né? E que a partir da morte da mãe, o pai arruma outra mulher e ela acaba indo para a casa de um tio, não se dá bem, acaba no outro tio, ela é meio que abusada, usada como tarefeira, e ela vai, na adolescência, ela sofre muito, fica obesa, mostrando toda uma dificuldade, né? E uma questão melancólica ali, com a perda da mãe, e essa privação, até que ela casa com esse rapaz, que é o marido dela, e ela tem o primeiro filho. E ela pega e conta que quando a criança nasce, ela começa a ter muito sonho com a mãe. A mãe volta a ser muito presente na vida dela. Então isso inclusive, muito descrito, isso, né? Que a função materna leva à identificação com a mãe, e ela faz essa identificação com a mãe e ela revive o luto de uma maneira muito forte. Essa mãe, ela retoma um momento melancólico. Na hora que ela vai ser mãe, né?
e essa melancolia dela, em parte, era espelhada pela criança, em termos de identificação com a mãe, e em parte era recusada pela criança, certo? A criança já com a capacidade de dizer, não quero esse tipo de função materna, né? E que ela se manifesta numa anorexia. Então, ali para o bebê tinha um sentido, né? Tinha um sentido, esse bebê identificado especularmente com essa mãe deprimida, e ao mesmo tempo, o pouco de alteridade que ele tinha, ele usava para, não quero, né? Recuso o alimento. Então, o alimento acaba condensando tanto a recusa quanto a identificação. Mas o enigma aparece na fala da mãe, e aí a gente chega à conclusão, nesse caso, de que eu até apresentei esse caso no congresso, assim, de que você tem que fazer uma escuta que ela vai até as 3 gerações, né? Quando você tem uma criança que está tendo um fenômeno psicossomático grave, ou mesmo outro tipo de sintomatologia, existe a história do casal, né? Então, a velha fala, né? Uma criança é sintoma do casal, é fetiche da mãe, ou ela é uma história transgeracional, né? Então, e tem muito isso, né? Tem muito isso. O bebê a gente faz até uma metáfora assim, daquele carvão que fica preto, mas se você assopra ele acende, né? Então o bebê ele acende essas marcas. Eu tive um outro caso onde a mãe foi um bebê abandonado, ela não era cuidada, até os 3, 4 anos, passou por 3, 4 mães, essas crianças de abrigo que vai, mas aí depois teve uma mãe lá com 5 anos, foi adotada, e aí foi bem, ficou adulta. E quando tem o bebê, quando tem a gravidez, se entra num abismo depressivo, e a mãe interna, né, as referências maternas para a função materna, ela acaba encontrando num vazio, ou encontra a mãe morta, né, ou a mãe que não existe internamente. E é na terapia que esse trabalho é feito e se ajuda a reconstrução e ajuda para a função materna dessa mãe e fazer com que aquele bebê sobrevivesse, porque a não libidinização, né, do corpo infantil nesses momentos, ele leva a uma desorganização psíquica grande, né? Psicossomática, aliás, e se expressa, né, por fenômeno de vômitos, tele, diarreia, refluxo, e no caso a anorexia, inclusive, ela é considerada um sintoma que, do ponto de vista da teoria da constituição do sujeito, ele está no segundo momento, que é um bebê que já consegue fazer oposição, ele já consegue se colocar como sujeito, né? Em parte ele está identificado, mas essa história do retorno, não do retorno do recalcado no bebê, mas o retorno da ferida vazia, né? É um buraco que ele se expressa, né? E essa mãe se sente paralisada diante da função materna. E para ela poder seguir e se estabelecer, foi preciso essa escuta. E como esses momentos, são criança de 1 ano, não dá como esperar uma psiquiatra, aquela história que se fala muito, né? Vamos deixar a criança, porque o problema é com a mãe. Isso é a coisa mais absurda que pode se falar, porque tem um trabalho que tem que ser feito com o bebê e com a criança pequena, em qualquer idade, e tem um trabalho que tem que ser feito com esses pais, né? E tem, nos casos dos bebês pequenos, de você fazer uma maternagem complementar, alguém, né? Como eu disse, para cuidar de uma criança precisa de uma aldeia, né? Então precisa de mais gente entrar, né? Enfim, nas terapias com grandes somatizadores, frequentemente você vai encontrar não, né, o infantil da neurose freudiana, mas o bebê que aparece ali na transferência, o bebê e na contra-transferência, mas esse bebê que tem uma história de cuidados muito descontínua, muito vazia, né?
isolado num fantasma familiar. Então, e na terapia das relações, das graves somatizações e dos graves problemas da relação com o bebê, você encontra isso também, a reedição de uma história, como diz a Lasnik, né, na terapia com a criança você tem sempre 3 bebês, né, o bebê da mãe, o bebê do terapeuta e o bebê real que está ali, né? Então são 3 que tem que dialogar. Eu acho que o meu percurso pela pediatria facilitou e também ajuda a ter essa percepção assim, de uma leitura, de uma interação, de um espelhamento, de um mutualismo, né, de estabelecer uma transitividade assim, com o infantil que é isso. Bom, eu acho que tem uma riqueza muito grande quando você traz esses casos clínicos, né? Porque eu acho que isso ajuda muito a gente entender isso na história mesmo do tratamento, né? Acho que isso fica muito, muito rico. Muito obrigada, muito bom. Não, ninguém perguntou, mas eu acho que até vou provocar, porque os 2 grandes problemas que a gente está vivendo ultimamente na saúde com a infância é essa epidemia de autismo e a epidemia de transtorno de déficit de atenção, né? Hiperatividade. Então, e que a clínica da constituição do sujeito dá conta de entender e trabalhar com essas crianças e com esses fenômenos de maneira muito diferente do que é proposto aí por uma visão mais medicalizadora e reducionista, né? Então, a gente tem trabalhado muito, nos últimos tempos, trabalhado muito com essa, que eu costumo chamar da psicossomática do autismo, né? Que é um campo de complexidade. Não podemos, passa por essas questões relacionais, por essas questões históricas e trigeracionais dos pais e como que se estabelece a relação, de como que essa mãe e essa família supõe um sujeito e trabalha com a criança nesse processo constitutivo, mas também existem questões ainda enigmáticas do ponto de vista ali do próprio organismo, né, da criança, enfim, a sua integração sensorial, a integração com o corpo. Então, e é essa descoberta, que eu acho que talvez seja uma descoberta mais importante aí das ciências da saúde, aí no final do século XX, início do século XXI, que é a ideia de que você tem que detectar sinais de que o processo de constituição subjetiva da criança não está ocorrendo, né? E essas crianças têm fenômenos psicossomáticos, mas eles são de ordem diferente, né? Não é o bebê que está numa relação já muito integrada na relação com a mãe e pelo excesso de investimento tem uma cólica, a gente vai dizer que essa cólica até é sinal de que ele está ligado ao outro, né? Mas são crianças que vão apresentando fenômenos de não integração psicossomática, de refluxo, de dificuldade de sono, de integração sensorial, né? Então a constituição do corpo infantil vai estar em problema, mas está em problema por uma complexidade de fenômenos, mas que inclui uma clínica que detecta e que tenta refazer e implicar os pais e numa parceria, né? Numa parceria, hoje em dia, a gente ir trabalhar com uma criança com graves problemas psíquicos, o que é diferente no momento da psicose, mas na clínica do autismo, dizer que é culpa da mãe, que vem da mãe, quer dizer, isso é violência. A gente tem que trabalhar parceirado, juntos, e criar
uma força de subjetivação da criança, né? Subjetivação nos seus momentos lá, no momento da intrusão e da fusão, e os momentos da inscrição pulsional e da instalação do circuito pulsional, né? A instalação da pulsão escópica, da função evocante, de uma integração psicossomática. Então, todos esses fenômenos que eles vão mostrando grandes falhas no caminho de constituição da criança com risco de autismo, né? A gente costuma dizer assim. Então, a clínica a teoria da constituição do sujeito, ela é uma grande referência para se trabalhar com essa outra vertente, né? Tanto no autismo e na psicose infantil. A psicose infantil já é um outro momento, né? A gente podia dizer assim, o autismo como uma modalidade de falha na função materna. Essa função assim, integradora e de constituição de corpo e do narcisismo primário, enquanto que a psicose já é uma falha na função paterna. Então, elas são duas referências, grosso modo, né, para o trabalho com esse caso. Já a clínica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são crianças com estrutura e com subjetividade preservada, isso você, em um encontro já percebe que estão, e que ou estão identificada, estimulada por um gadget que dispara essa atividade e que destrói o processo de alternância, presença-ausência com o objeto, né? Fica o tempo inteiro os processos de atencionais são destruídos, e o investimento em repertorizar a riqueza lúdica e de produção de simbólicas na terapia. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental e necessário, e que responde a duas situações que são bastante frequentes, né? Por causa essa história aí das epidemias aí produzidas pelos diagnósticos classificatórios, né? Então, trocar o olhar classificatório por um olhar estrutural, um olhar mais da teoria da constituição do sujeito e nessas referências que a gente fez. Tem mais, gente. Eu queria fazer uma pergunta, Cris. Oi, Wagner. Daniele. Oi, Daniele. Tudo bom? Obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Na sua leitura, você fez uma divisão que eu achei muito interessante, Wagner, sobre a subjetividade em risco e a subjetividade em mal-estar, né? Chamou a atenção quando eu te escutei falar, porque estamos acostumados a pensar numa subjetividade em risco com indicadores sintomáticos diferentes dessa subjetividade em mal-estar, né? Assim, a ausência do contato visual, uma bagunça espaço-temporal da criança, né? Uma desordem com o corpo. E na tua fala chamou a atenção que você diz da mesma grade sintomática, né, para as duas. E se eu te compreendi, você localizou a diferença numa espécie de deslocamento dos sintomas da subjetividade em mal-estar e numa espécie de cristalização na subjetividade em risco, é isso? Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa divisão. Então, você tem... como que eu poderia responder?
Eu acho que assim, essa ideia de uma forma de você entender o processo e o caminho de constituição do sujeito, né, que implica nessa teoria que a gente falou, não vamos entrar em detalhes, você vai ter sinais, né, de positivos, né? Eu achei interessante assim, que são sinais positivos. Ela não é uma grade de sintomas, elas são sinais de que a subjetividade está acontecendo, né? A presença do sorriso, a implicação no manhês, o terceiro tempo do circuito pulsional e a presença do brincar simbólico compartilhado e a entrada na linguagem vão dando sinais de que o processo de constituição subjetiva está em curso. Mas ele é vivenciado, como você falou, com mal-estar e faz sintomas, né? Faz sintomas, inclusive no corpo. E é diferente quando o que vai acontecendo são sinais de que o processo de constituição subjetiva está em risco, né? Está em risco. A gente diz que está em risco porque uma intervenção vai fazer com que ele volte a ocorrer, né? E às vezes com maior ou menor dificuldade. Agora, o que eu estava querendo dizer assim, é que a clínica, né, com crianças, em função da inespecificidade, às vezes, da criança, que é uma coisa que vem muito até da pediatria, né, que a clínica da criança, assim, crianças têm o mesmo sintoma para problemas diferentes, e tem problemas diferentes ou sintomas diferentes para o mesmo sintoma. Então, o que vai fazer com que você tenha a possibilidade de fazer uma diferença e saber em qual é a orientação do cuidado e como que você vai trabalhar com a criança, com o que está acontecendo, é exatamente se baseando na teoria da constituição do sujeito e os momentos dela. Então, e isso implica numa investigação, num momento assim de trabalho para saber como que as coisas estão indo. Então, desde o início, você já pode fazer essas duas diferenças, né? Quando a subjetividade está em risco, ela pode desembocar num autismo, numa psicose ou numa grave neurose grave, ou um funcionamento bem desorganizado da criança mais na frente, ou então ela é essa outra modalidade que você falou, do mal-estar na cultura, o mal-estar no caminho da constituição do subjetivo, da constituição subjetiva, né? São coisas, mas às vezes elas se manifestam com o mesmo sintoma, né? Eu dou um exemplo. Tinha eu cuidei de uma criança, na época que a gente estava trabalhando com esses sinais e falava com o pessoal da equipe de saúde, tem que olhar se os bebês olham, se os bebês interagem com o manhês, se eles entram em relação com outros, se manifesta prazer em ter um gozo compartilhado no terceiro tempo do circuito funcional, enfim, toda essa história aí. E, de repente, chega lá uma criança, também na idade aí de 1 ano e pouco, que ela não olhava. E me chamaram para ver a criança. Falei assim, essa criança não olha, não estabelece, não tem. E também não falava, era um bebê quieto. E na investigação, e na observação, e na escuta desse caso, era uma criança que não era como aquela outra lá da anorexia, que era uma mãe num quadro depressivo e revivendo uma depressão antiga, que ficou lá um brasão calado na história dessa mãe, e que com a gravidez isso evocou, porque, enfim, a presença imaginária e real
simbólica da mãe aparece muito nesses momentos da gravidez, mas não, era uma mãe que depois a gente foi ver, né? Falar, esse bebê ele não olha, mas quando eu fui fazer uma observação do bebê, ele não olha. Então, para uma pessoa menos avisada, né, não olha e a gente já fica todo mundo preocupado se está num risco de constituição do autismo. Mas na hora que a gente foi observar, ela tinha um não olhar ativo. Ela não olhava, mas se você dava a volta e encarava ela imediatamente olhava para cima, olhava para o lado. Eu falei assim, não, esse bebê, ele não é aquele não olhar autístico, que parece que não existe o outro, né? Olhar que você passa na frente e não existe o outro. Estou exagerando um pouco, os bebês também olham. Mas, enfim, ela não tinha esse... Muito pelo contrário, ela tinha uma recusa do olhar. Né? Ela não... E quando você tentava captar o olhar dela, ela recusava. Então, como a gente pensa, não, tem uma posição de sujeito aqui. Tem um sujeito aqui, um embrião de sujeito aqui que está dizendo não olho. Né? Não olho. E aí a gente foi fazer a investigação. Quem é o outro dessa criança? Né? É o outro dessa criança. E aí a nossa surpresa de ter diante ali de uma mãe com um quadro obsessivo, gravíssimo, com coloridos paranoicos. E ela tinha medo de olhar para a criança. Ela disse, eu não encaro ela. É engraçado, tem coisas que acontecem que, né, a gente pode melhorar. Ela não olhava para o bebê, ela tinha medo de olhar para ele. Ela tinha a fantasia de que se ela olhasse para o bebê, ia que nem aquela história do Pasquim, né? Do cara que queima o outro, assim, uma violência que tinha tudo a ver com uma história dela, uma história difícil de violência. E a escuta e a possibilidade de trabalhar isso com essa mãe e de reatar os laços, relatar o vínculo, essa criança vai, né? Essa criança vai. Mas, o Daniele, se você vai olhar, né? Se não olha e não fala e não brinca, ok, né? Isso aí levanta, mas assim, tem sujeito? A criança não olha, não fala e não brinca. Aí chega no primeiro atendimento, olha para ela e fala assim, como é que você chama? Sou João. Quantos anos você tem? 3. Eu falei assim, não, esse não olha, não fala e não brinca, eu acho que está no campo do mal-estar, não está no campo da subjetividade. Enfim, eu acho que aliás, não é só para o trabalho com crianças, né? A gente está entendendo que essa ideia da teoria da constituição da subjetividade vem desde a tese do Lacan, lá, que ele foi entender os casos de paranoia a partir de uma história e de uma narrativa, né? E de falhas que aconteciam na história desses sujeitos. Então, com Freud também, e toda a psicanálise traz essa outro olhar, e isso tem uma importância muito grande na psiquiatria com crianças, né? Agora, então e no caso da criança é fundamental, né? É importante. Essa clínica, ou essa teoria, ela vai montar, então, né, uma grade de sinais que eles não são como se usa muito, né, no MCHAT, essas grades que vê esses sintomas na criança e o resultado é uma soma de pontos ou um diagnóstico, certo? E a família entra em crise. Enquanto que a gente defende uma ideia, e isso já está até bem estabelecido, de sinais, que são sinais positivos, que vão dando... Isso vem desde lá do Spitz, né, do sorriso, depois o estranhamento, depois o não. Essa grade, primeiro, ele montou lá um varalzão, e aí foi, com as contribuições do Winnicott, do Lacan, essa grade vai aumentando, e ela vem com sinais positivos. O que eu acho genial nessa ideia, nessa grade, é que, ao você obrigar ou implicar os profissionais da saúde, já pensando na questão transdisciplinar, interdisciplinar, a estudarem para poder usá-la como instrumento, eles têm que
estudar a teoria da construção do sujeito, senão ele não entende, né? O que é o Magnês, o que é o terceiro tempo do circuito funcional. Eu dava aula do terceiro tempo do circuito funcional para médicos da família. Eles adoravam, achavam barato, né? Adoravam aquilo. E aí, então, ela é uma grade de sinais de que a constituição subjetiva está acontecendo. E se ela não está acontecendo, é esse o problema. A constituição subjetiva está em risco. E você trabalha para retomar o caminho. E aí você vai retomando, vai trazendo as crianças para nesse sentido, né? Agora, se a Constituição está bem, está dando sinais de que ela está acontecendo, o sintoma está no campo do mal-estar. E o mal-estar varia dependendo, né, quanto muito pequenininho, mas está compartilhado com o outro primordial. Aí o outro é a recusa da castração, depois o outro é a não entrada no simbólico, enfim, vai por aí. E então ela é interessante, porque ela não patologiza, ela adverte, ela vê sinais precoces e ela obriga quem é o aplicador a estudar essa teoria e entender isso, né? Agora, é por isso que eu estava dizendo que às vezes o mesmo sintoma, você vai identificar uma estrutura de funcionamento diferente, né? Diferente. Então, não é uma clínica de sinais e sintomas, como as tabelas, né? Ela é uma grade que marca as referências, né? Qual o ponto que deve estar. É isso. Não sei se... Obrigada. Respondeu sim, Wagner. Obrigada. Mais alguma coisa? Muito bom. Alguém teria mais alguma colocação, alguma pergunta? Temos poucos minutinhos. Não? Levamos? Wagner, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que o que ficou para a gente assim, é a vontade de continuar estudando e tratando dessas questões que a gente já começou antes da tua vinda e agora com a tua colocação. Eu acho que ficam ainda muitas perguntas, inclusive é muito interessante pensar nisso que você fala, né, nas 3 gerações, né, porque o nosso próximo encontro vai ser com uma psicanalista que faz o trabalho dela pensando nas 3 gerações. Então, acho que para a gente que está aqui coordenando essa atividade, vai ser muito legal pensar, né, o que você traz hoje e fazer uma ligação com essa colega que virá em novembro, né? E, inclusive, se você puder estar presente, vai ser um prazer para a gente também, tá? Sim, então, seria um prazer compartilhar, estar presente. E agradeço aí o espaço, espero que tenha podido transmitir aí as minhas ideias e agradecer as perguntas, né? Perguntas boas e muito obrigado. E gostaria de estar presente, sim, nessa próxima apresentação. Muito bom. Obrigada, Wagner. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Wagner.